Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao livro, o estudo do Livro dos Espíritos, tá? A gente vai começar a partir da questão número 93, onde a gente vai estudar o perispírito. Para quem não conhece essa palavra, o perispírito não é o espírito de Peri, o índio, tá? É algo completamente diferente. O Livro dos Espíritos, como eu venho dizendo, em todos os estudos que a gente faz, é um livro que ele foi escrito por Kardec, tá? Com a colaboração dos espíritos iluminados que vieram, que se prontificaram a colaborar nesse trabalho a fim de explicar para a gente o que é o espiritismo. Tá? Então Kardec ele fazia essas perguntas e os espíritos eles respondiam através, muitas vezes, de psicografia ou através de se apresentando através de médiuns que incorporavam esses espíritos e respondiam essas questões. A gente já tem estudado várias questões aqui do livro, e a gente está numa parte bem interessante, que é a parte do espírito, tá? Propriamente dita. Então, a gente vai estudar como funciona o espírito, como é que o espírito ele atua em nosso corpo. Então, a gente vai para essa questão agora, que é uma questão bastante essencial, que é a questão do perispírito. Na pergunta número 93, Kardec pergunta o seguinte: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Ou seja, ele não tem nenhuma proteção, nada que o proteja, nada que o envolva, algo dessa natureza. E eles responderam para Kardec o seguinte, que envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, ou seja, para os nossos olhos é uma substância vaporosa, mas ainda bastante grosseira para nós, no caso para eles. Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Ou seja, a gente viu no estudo anterior que o espírito, ele desencarnado, ele pode transportar-se de um lugar para o outro na velocidade do pensamento. Mas o perispírito ele não se transporta junto com o espírito. E aí existe um comentário do Kardec que diz o seguinte: envolvendo o germe de um fruto ao perisperma, do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Eu costumo explicar para as pessoas que o perispírito ele funciona como uma espécie de proteção do corpo e também como uma ferramenta entre o espírito e o corpo. Ele fica nesse intervalo entre o espírito e o corpo. De uma explicação grosseira, a gente poderia comparar como um abacate. Vamos comparar um abacate, que é uma fruta que muita gente conhece, acho que quase todo mundo conhece um abacate. E quando você dá um corte no abacate, você tem o quê? Você tem a casca, você tem a polpa do abacate, que é aquela parte que todo mundo gosta de comer, e tem o caroço. Então seria a casca o espírito, a polpa seria o perispírito e o corpo seria justamente o caroço. Através do perispírito é que o espírito consegue atuar no corpo. O espírito ele não fica dentro do corpo humano. Ele não fica dentro, ele fica no entorno do corpo. E ele atua através do perispírito. É através do perispírito que ele consegue trabalhar no corpo em todas as situações, de agir, de falar, de tudo, é através dessa conexão entre o perispírito e o corpo, ok? Então, na pergunta número 94, Kardec pergunta o seguinte: de onde tira o perispírito o seu invólucro semimaterial? Vamos mastigar essa pergunta, que Kardec, na época, utilizava palavras muito rebuscadas. Kardec era um professor, né, tinha um nível intelectual muito alto,
Então, assim, em certas palavras, algumas pessoas podem ficar meio perdidas. Então, mastigando isso aí, de onde é que o espírito tira essa embalagem, vamos dizer assim, essa capa, esse perispírito? De onde é que ele tira essa matéria para fazer isso aí? E eles dizem que essa matéria é do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais, no caso, como a gente muda de roupa. Ou seja, esse material, ele vem do fluido universal de cada globo. A gente sabe que cada globo, cada planeta, ele tem o seu fluido universal compatível aquele, com aquele planeta, para a existência dos seres daquele planeta. E se o espírito ele desencarna desse planeta e vai encarnar em outro planeta, ele vai criar um perispírito diferente, apropriado para aquele outro planeta onde ele vai se conectar, se encarnar. Então, é a mesma ideia. Olá, Jander, tudo bom? Tudo bom, meu filho? Graças a Deus, tudo bem. Então, é o seguinte, é como você usar a roupa ideal para cada situação. Por exemplo, se você vai para uma festa num traje que exige traje a rigor, você não vai para essa festa usando roupa de banho. Logicamente, você vai usar uma roupa apropriada para isso. Então, para o espírito acontece a mesma coisa. Ele vai utilizar um perispírito adequado ao planeta que ele vai encarnar. Então, ele forma o perispírito e esse perispírito vai acompanhar esse espírito naquele planeta durante todas as encarnações que ele atuar. Durante todas as encarnações que ele for atuar naquele planeta, ele vai utilizar o mesmo perispírito. Mas é importante a gente saber por que é que o perispírito ele não vai se modificar. Porque é no perispírito que vão ficar muitas informações pertinentes à nossa vida. É nele que vão ficar muitas informações para que sejam passados de encarnações em encarnações. Todos os conhecimentos intelectuais que a gente adquire nesse planeta, elas vão ficar armazenadas no perispírito. Só quando o espírito ele vai desencarnar e vai para um outro plano, para um outro planeta, é que ele recolhe essas informações e leva com ele para um outro planeta. Então, Kardec faz uma subpergunta, que é a 94A, que diz o seguinte: assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E a resposta é necessário que se revistam da vossa matéria. Já o dissemos. Em outras palavras, eles dizem isso, que o perispírito ele vai utilizar o espírito ele vai utilizar logicamente o perispírito necessário daquele planeta, adequado àquele planeta. Ele jamais vai utilizar um perispírito, por exemplo, de Júpiter, adequado a Júpiter. Por quê? Porque se ele retira essa matéria que forma o perispírito do fluido deste planeta, então ele não pode utilizar o fluido deste planeta para utilizar em outro. Ele não pode trabalhar com fluido de outro planeta. Ele tem que utilizar neste. Ok? Pergunta número 95. O invólucro semimaterial do perispírito tem formas determinadas e pode ser perceptível, ou seja, o perispírito
ele tem formas determinadas e ele pode ser percebido por alguém. E eles dizem o seguinte, que tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar a forma visível e até mesmo palpável. Alguns espíritos eles têm essa propriedade, essa capacidade. Boa noite, Ubiratã, seja muito bem-vindo. Eles podem utilizar, eles têm a capacidade de se tornar muitas vezes, mesmo quando estão desencarnados, palpáveis. Eles, em alguns casos, eles podem ser até tocados, tá? Então, mas para isso é necessário um domínio muito grande do espírito sobre o perispírito, de forma que ele condense, de forma que ele torne o perispírito algo tão forte que ele consiga ser tocado. Mas isso só nos casos dos espíritos desencarnados que ainda estão neste planeta. Ok? E aí a gente encerra essa parte do perispírito, que é uma parte pequena, relativamente pequena, e a gente vai para uma questão que eu sempre falei aqui de espíritos. Ah, não, porque os espíritos iluminados, os espíritos superiores, os espíritos isso e aquilo. A gente fala que existem espíritos não evoluídos, que às vezes nos atormentam, que muitas vezes nos atormentam, que são justamente os que a gente chama de espíritos obsessores, etc. e tal. Então a gente vai entender agora as diferentes ordens de espíritos. Existe uma hierarquia espiritual e uma classe espiritual também, tá? E a gente vai entender como é que funciona cada classe, cada ordem disso. A gente vai falando primeiro das ordens dos espíritos e só na próxima live é que a gente vai conversar sobre as classes, tá? Então, Kardec perguntou se são iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia. Olha, gente, é o seguinte, o nosso mundo, aliás, todos os mundos habitados, aliás, todos os mundos eles são habitados, em todos os mundos eles são uma cópia, muitas vezes falha, do mundo espiritual. Algumas pessoas, até por curiosidade, até por conhecimento e tal, assistiram um filme muito interessante que eu recomendo para todo mundo, que é o filme chamado Nosso Lar. O filme Nosso Lar, ele foi retirado do livro que tem o mesmo nome, Nosso Lar, que foi uma psicografia do espírito André Luiz, que Chico Xavier ele trabalhou nessa psicografia, e que André Luiz ele conta a história do desencarne dele até a chegada de uma colônia espiritual enorme, talvez uma das mais importantes colônias espirituais do mundo, que é a colônia Nosso Lar, que fica aqui no Brasil. Tá? E nessa colônia, André Luiz ele viu em 1944, mais ou menos, foi quando ele desencarnou, a evolução espiritual. O mundo espiritual é muito, muito, mas muito, muito mais evoluído que o nosso mundo. Em 1944, André Luiz ele andou em veículos que flutuavam. Em 1944, André Luiz ele esteve no Ministério das Comunicações, onde os espíritos mandavam comunicações para a Terra. E já naquela época, haviam computadores que a gente não tem aqui ainda nesse planeta. Então, há uma elevação muito grande no plano espiritual e existem sistemas de governar, de hierarquia, de muito
muitas e muitas coisas, muitos sistemas que o nosso mundo ele vai aos poucos copiando. Tanto que o próprio André Luiz, quando quis fazer uma das primeiras comunicações dele aqui na Terra, para a Terra, foi questionado. O que é que você quer usar? Quer usar isso aqui? Quer usar aquilo ali? E tudo para ele era novo demais. Computador, por exemplo, para ele era novo demais. E aí ele preferiu utilizar caneta e papel para poder fazer a comunicação que ele queria. Mas percebam que em 1944 sequer a gente tinha noção do que seria um computador. E já existia. Ele andou em veículos tipo ônibus flutuantes em 1944. E a gente ainda está desenvolvendo os primeiros trens que flutuam sobre magnetismo. Então, falta muito ainda para que a gente se eleve o suficiente para receber exatamente tudo que se utiliza no mundo espiritual. Então, quando a gente fala que o mundo espiritual é realmente a nossa pátria, é porque o desenvolvimento está lá. Um lugar sem doenças, né? sem maldade, tá? Um lugar onde a gente vai encontrar paz e que está muito, muito além disso aqui onde a gente está. Isso não quer dizer que o mundo espiritual só tenha essa parte pacífica e brilhante e maravilhosa. Até se chegar a uma colônia onde você vive em paz, a gente pode passar por lugares muito sombrios, como os umbrais, etc. e tal. Mas vamos voltar aqui ao assunto. Então, existem hierarquias entre os espíritos e eles responderam que os espíritos são de diferentes ordens conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Eu bato sempre na mesma tecla aqui que nós precisamos buscar o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento moral, o nosso refino espiritual. Sempre eu falo isso, gente. É importante a gente buscar, a gente trabalhar em nossas melhorias. Eu já fiz uma live falando sobre reforma íntima, que é algo muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, os espíritos, à medida que eles vão atingindo perfeições, eles vão mudando de classes. E essas classes geram uma hierarquia entre os espíritos, ok? Então a gente vai agora para a pergunta número 97 e Kardec pergunta o seguinte: as ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em um número determinado? Essa pergunta ela tem a gente pode mastigar ela de uma forma mais simples. Na hierarquia militar existe uma quantidade de cargos que você alcança, desde recruta até um posto mais alto do exército, por exemplo, da aeronáutica, da marinha, enfim. Todas elas têm um cargo, o mais elevado cargo. Mas entre os espíritos, eles respondem o seguinte, que são ilimitadas em número, porque entre elas não há linha de demarcação. Não existe uma linha aqui, pronto, a partir de agora esse espírito ele deixa de ser um espírito não desenvolvido e ele passa a ser um espírito mais evoluído e a evolução agora, depois disso, vai ser tal e tal e tal. Não existe isso. Essas linhas elas são muito tênues e não são percebidas, porque essas melhorias elas são trabalhadas constantemente e elas mudam de acordo com cada atitude, com cada melhoria que se faz. Então não existe uma cota X de trabalhos que você faça, de melhorias que você faça espiritualmente falando, e que você mude de classe. Então eles dizem que são ilimitadas em número porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras.
de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se às três principais. Ou seja, resumindo tudo, existem três classes, três ordens de graus, tá? Entre os espíritos. E aí a gente vai ver quais são. Que eles dizem o seguinte, que na primeira estão os que atingiram a perfeição máxima. Na primeira, que são os espíritos puros. Formam a segunda, a intermediária, os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Certo? Ou seja, quando o espírito ele só busca e só trabalha e só lida com o bem, ele está na classe intermediária. E pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, que são os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Márcio Fernandes, seja muito bem-vindo, muito prazer em ter aqui essa noite. Então, o que acontece? Se a gente desencarnasse hoje daqui, se eu desencarnasse hoje aqui, eu estaria entre os espíritos imperfeitos. Por mais conhecimento que a gente possa adquirir ainda hoje aqui nesse planeta, por mais crescido que a gente seja, por mais evoluído que a gente seja aqui, a gente ainda carrega com a gente muitas falhas. Muitas e muitas falhas. A gente tem inveja, a gente tem ira, a gente tem paixões, a gente tem vícios, a gente tem um monte de coisa. Um monte de coisa que não é perfeita, que não nos torna ainda espíritos teoricamente bons, tá? Mas o que diferencia uns dos outros aqui já desencarnando? Se a gente desencarnasse agora, alguns de nós procuram livrar-se dessas negatividades, dessas vibrações ruins. E aí, com certeza, haveria um apartamento, ou seja, haveria uma divisão entre alguns. Existem algumas pessoas que deixam certos vícios dominarem, que deixam o mal ainda predominar. Existem alguns espíritos que têm um ímpeto do domínio sobre algumas pessoas, que procuram dominar algumas pessoas. Existem espíritos que se comprazem, que ficam pessoas que ficam muito felizes em fazer o mal a outras pessoas, em tirar a vida de outras pessoas. Existem espíritos que ficam felizes pessoas que ficam felizes em saber que alguém se deu mal na vida, que alguém foi morto. Tiago Couto, seja muito bem-vindo, meu querido. Prazer em ver aqui. Então, assim, a gente vê aqui na Terra constantemente pessoas que ficam felizes, muito felizes. Por exemplo, quando assim morreu um bandido. Gente, não é uma questão de defender direitos humanos, de isso, daquilo, outro, não. É uma questão de vida, de preservação da vida. A gente sabe que as pessoas que fazem o mal, elas precisam sim serem punidas. Ótimo. É necessário, porque fazer o mal exige uma punição. Um bandido, por exemplo, que assalta, que rouba, que mata, ele precisa realmente ser punido. Mas se a gente é cristão, se a gente segue os ensinamentos de Cristo, ele era completamente contra retirar a vida de outra pessoa. Então, uma pessoa que fica feliz em saber que outra pessoa está sendo punida com a morte por conta disso e daquilo outro, essa pessoa precisa rever
os conceitos de ser cristão. Enquanto você enquadra uma pessoa dentro da lei, vão levar, fulano matou cicrano e ele precisa ser preso porque ele tem que pagar segundo a justiça dos homens. Ótimo, perfeito, maravilhoso, correto. Mas daí, a você tirar a vida de uma pessoa por conta disso, isso não nos cabe. Não nos cabe. Porque isso é algo que vai de encontro ao desígnio de Deus. Se Deus ele deu a vida, só ele tem o direito de tirar. Isso é o correto. Tá? Então é muito importante a gente rever certos conceitos em nossas vidas em relação a bater no peito e dizer, não, eu sou cristão, mas eu sou a favor da pena de morte. É algo meio que contraditório. Ok? Então, assim, voltando à questão, os espíritos eles se classificam em três ordens. Seria a primeira ordem, os espíritos puros, os espíritos bons, que eles trabalham com o desejo do bem, porque o bem é o que predomina neles. E a terceira ordem são os espíritos imperfeitos, onde a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões mais que lhe retardam o progresso são o que caracterizam cada um desses espíritos. Então nós, ainda encarnados aqui nesse planeta, estamos todos no mesmo barco, somos espíritos ainda imperfeitos. Questão número 98, Kardec pergunta: os espíritos da segunda ordem, no caso os espíritos bons, para os quais o bem constitui a preocupação dominante, eles têm o poder de praticar o bem? Aí eles dizem o seguinte: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição a que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Olha só, o que é que eles dizem aqui pra gente? Que mesmo na segunda ordem, onde o bem predomina, onde os espíritos, mesmo sendo do bem, que trabalham com o bem, que têm o desejo do bem, que podem praticar o bem o tempo todo, ainda podem sofrer provas. Para quê? Para que eles se tornem espíritos puros. Isso não quer dizer também que aqui neste planeta a gente não encontre encarnados espíritos bons. Porque as provas, elas têm muitas vezes que ser cumpridas ainda enquanto encarnados. Então, alguns espíritos, mesmo espíritos bons, vêm à Terra para cumprir determinadas provas a fim de se depurarem, a fim de se tornarem espíritos puros futuramente. É importante a gente entender que aqui nesse planeta a gente vai encontrar diversos graus de espíritos. Pouquíssimos, digo pouquíssimos, em relação à quantidade de pessoas no planeta, são espíritos bons que estão encarnados. Muitos ainda vão buscar ainda essa melhoria para saírem daqui bem melhores. Pergunta número 99. Os espíritos da terceira ordem, da terceira categoria, são todos essencialmente maus? E aí a gente retorna ao que a gente conversou há pouquíssimo na questão 97. Nós, encarnados, na grande maioria, somos da terceira ordem. Tá? Por quê? Porque ainda somos espíritos imperfeitos. E aí eles perguntam se todos os espíritos imperfeitos eles são maus. E a resposta é boa. Diz o seguinte: diz que a gente ainda tem jeito. Eles dizem o seguinte, que não. Há uns que não fazem nem o mal, nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara a ocasião de praticar o mal. Há também
os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades de que se riem, tá? Então, assim, eles dizem que, a princípio, existem uns que não fazem nem mal nem bem. Existem alguns que procuram praticar ao máximo o bem, embora pratiquem o mal também. Claro, por que não? Até pensar é um ato de maldade. Até o pensamento, ele é um ato de maldade. Então, existem aqueles que não praticam o mal totalmente e nem o bem totalmente. Outros, ao contrário, como ele falou, ficam felizes em praticar o bem, aliás, em praticar o mal, e ficam mais satisfeitos ainda quando aparece a oportunidade de praticar o mal. E a gente sabe, a gente falou agora de bandidos e etc e tal. Existem pessoas que são assim. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbadores do que malignos. Existem algumas pessoas que elas vivem em mundos, em ambientes e vamos dizer assim, num universo onde existe a capacidade, a facilidade de praticar pequenas maldades, pequenos delitos, trabalham com jogos, colocam pessoas em situações em que as pessoas se confundem, se perdem, se prejudicam. Enfim, como eles dizem aqui, como os espíritos dizem aqui, eles são mais estouvados, eles são mais perturbadores do que malignos, porque muitas vezes eles procuram tirar vantagem para si e terminam prejudicando outras pessoas. Então, o prazer dessas pessoas, no modo geral, consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades e elas se riem disso. Da mesma forma, existem também espíritos desencarnados que agem dessa forma. Então, esses espíritos desencarnados que agem dessa forma, muitas vezes atuam sobre nós. Aliás, lembrando que já foi dito anteriormente que todos os espíritos desencarnados eles podem atuar sobre nós de forma positiva ou de forma negativa, tá? De forma positiva, a gente tem muitos e muitos e muitos espíritos que trabalham ao nosso lado. A gente falou isso numa live sobre anjos de guarda, espíritos protetores, etc, etc. Tá lá no canal Em Busca da Luz, se você quiser dar uma olhada no Facebook, no meu Facebook, tem lá um link, em alguns momentos eu faço essa divulgação do canal. Mas enfim, existem espíritos que quando a gente vai encarnar, eles se prontificam a vir nos ajudar. E a gente tem mentores espirituais, a gente tem anjos de guarda, etc. A gente tem espíritos bons que vêm nos preparar, nos guiar nessa caminhada. E de que forma eles nos influem? Através de intuições, através de sonhos, através de tantos e tantos benefícios. Basta para isso que a gente esteja aberto para que isso aconteça em nossas vidas. É preciso que a gente sempre entre em contato com os nossos anjos de guarda, com os nossos espíritos protetores, através das nossas orações sempre, permitindo assim que eles atuem, porque eles não atuam em nossas vidas de forma forçada, tá? Porque nós temos o livre-arbítrio, um grande presente de Deus. Nós temos o livre-arbítrio de procurá-los. Eles só vão agir a partir do momento que a gente pedir a eles que atuem em nossas vidas. E aí também a gente tem ao nosso redor os espíritos obsessores. Esses sim, para atuar, eles não precisam da nossa permissão, mas precisam sim da nossa falta de vigilância, da nossa invigilância, ou seja, a gente abre brechas em nossos comportamentos que fazem com que esses espíritos eles atuem em nossas vidas. E isso também é algo que a gente já conversou em uma live sobre obsessão, que também está lá explicando tudo direitinho, ok? Então, enfim, a gente hoje encerra por aqui essa live falando
dessas questões, tanto do perispírito, tá? Que é uma parte importantíssima nesse conjunto que nos compõe de corpo, perispírito e espírito, que lembrando que o espírito é a parte inteligente da gente e o perispírito ele é a ferramenta que o espírito se utiliza para controlar o corpo da gente. Nosso corpo ele é controlado por nosso espírito, tá? Nenhum espírito ele abandona o corpo enquanto há vida no corpo. Nenhum espírito ele não pode abandonar o corpo. Existe um elo muito forte que não pode ser quebrado de uma forma porque o espírito resolveu ir embora do corpo, tá? Isso é um processo muito complexo e a gente, em determinado momento, a gente vai estudar sobre isso. E também não existe aquela ideia de dois espíritos ocuparem o mesmo corpo. Não dá. Levando em consideração que o perispírito é uma roupa, você não vê duas pessoas dentro da mesma roupa, tá? Então, funciona da mesma forma aquela lei da física em que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso acontece também com os espíritos, tá? Mas essa questão aí é uma outra questão que futuramente a gente também pode estudar um dia a respeito de como é que a gente se deixa utilizar por espíritos através de contatos mediúnicos. Mas isso aí a gente estuda depois, tá bom? Então eu deixo para todos um abraço. Se tem alguém aqui que queira fazer alguma questão, alguma pergunta, entre em contato comigo através do meu privado aqui no Facebook. Fique à vontade para falar comigo, lançar perguntas e eu respondo tranquilamente, sem problema nenhum. Deixo para todos vocês um grande abraço. Peço a Deus que ilumine a vida de cada um. Peço a Deus que em sua infinita misericórdia tenha muita compaixão de vidas que estão indo embora com essa Covid. Peço a todos que estão assistindo, que vão assistir essa live, que tenham paciência, porque nós estamos passando por um processo complexo, inclusive um processo político complexo que atrapalha demais o trabalho dos médicos, até dos espíritos iluminados que estão aqui nos ajudando, nos auxiliando nesse momento tão confuso em nossas vidas, e que a gente tenha muita paciência, porque a gente vai conviver durante muito tempo ainda com essa questão da Covid-19, é algo muito sério e que a gente precisa realmente ter muita fé em Deus, pedir muito a Deus que esteja do lado daqueles que estão desencarnando, porque tem muita gente que está confusa quando desencarna, que morreu e não sabe ainda por quê, e morreu e revoltou-se com determinadas pessoas que ainda não cumpriram, acham que ainda não cumpriram suas missões, acham que deixaram na vida parentes, e muitos e muitos e muitos vão embora daqui insatisfeitos porque não conseguiram realizar desejos materiais, não conseguiram ter o carro que queria, não conseguiram ter a casa que queria, não conseguiu ganhar o dinheiro que queria, o emprego que queria, muitas pessoas apegadas à materialidade. Então a gente tem, enquanto encarnado, enquanto a gente está aqui, no ato de ser cristão, a gente deve pedir muito a Deus que os espíritos iluminados recebam essas pessoas e tratem essas pessoas que desencarnaram, tratem essas almas que desencarnaram, e que as instrua, que as acolha, que as oriente para que elas se desenvolvam no mundo espiritual. Tá bom? Deixo a todos o desejo de uma excelente semana, um restinho de semana que a gente tem. Que Deus abençoe a todos e que a gente se veja aí na próxima quarta-feira. Glauciara, seja muito bem-vinda. A gente está encerrando a live hoje. Então, eu espero encontrar você na próxima quarta-feira para a gente discutir a classe, as ordens espirituais aí, as classes dos espíritos, tá? Vai ter um texto bem detalhado sobre isso. Deixo um beijo para vocês, tenham uma excelente noite. E, Glauciara, já que você chegou aí no finzinho, a live vai estar disponível aí no Facebook, tá bom? Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.